Salve, salve família vascaína, estamos chegando com o nosso conteúdo diário de Vasco aqui no canal e Renato Gaúcho, hein? Renato Gaúcho, primeiro nome que pinta como informação. A gente vai trazer todos os detalhes, as informações que surgiram no dia de hoje sobre o provável e possível substituto de Fernando Diniz para a temporada 2026. Hoje é segunda-feira, dia 23 de fevereiro de 2026. Começa agora o Vascão Notícias, segunda edição. Pois é, meus amigos, antes de mais nada, pedir para vocês aquela colaboração do like, meu muito obrigado. Vamos colocar uns, sei lá, uns 1.200, 1.500 likes, me ajuda nessa aí. Tamo junto. E se inscreva no canal para não perder o nosso conteúdo todo dia em 2 horários. Bom, meus amigos, a informação é da ESPN, tá? Os jornalistas Bruno Andrade, Rafael Marques e Rodrigo Jufo trouxeram a informação na tarde de hoje que Vasco e Renato Gaúcho já tiveram os primeiros contatos. Ainda é uma negociação em estágio inicial, então apenas aquele "e aí, vamos conversar", né? Topas, Renato Gaúcho. E também já tem informação de que uma reunião deve ser feita nos próximos dias, aí sim, para apurar os detalhes, tempo de contrato, bases salariais e tudo mais. Isso óbvio, né? Se a negociação evoluir. Por enquanto, como a gente trouxe aqui, a ESPN fala em negociação em estágio inicial. Eu relembrei aqui que o Renato Gaúcho recusou uma proposta do Pedrinho, né, para ser o técnico do Vasco em 2025, era fim de 2024 isso. E na época saiu a informação de que o Vasco não conseguiu um acordo salarial com o Renato, mas o Renato deu uma entrevista depois dizendo, segundo ele, que não era dinheiro e sim sobre descansar a cabeça. Os últimos trabalhos do Renato foram Fluminense, Grêmio e Flamengo. O técnico está sem clube, livre no mercado. E aí, família, já vai deixando a sua opinião. Gosta do nome do Renato Gaúcho? Acha que é uma boa, considerando o elenco do Vasco, considerando toda a nossa situação? Ou não? Você prefere outro nome? Já coloca aí nos comentários também quem seria o treinador ideal, na sua opinião. Não me vem com Guardiola, hein? Não vamos trollar. Treinadores possíveis, obviamente, coloquem aí no chat. A própria ESPN cita aqui que o nome do Rafael Guanais, atual técnico do Mirassol, também agrada. Mas o próprio Rafael Guanais já recusou alguns convites, recusou até abrir conversas, né? Um desses times foi o São Paulo, porque ele quer cumprir o contrato, segundo ele, tá? Ele diz que quer cumprir o contrato com o Mirassol, deve ter tido, obviamente, uma valorização salarial lá, né? Pela ótima campanha que fez. Enfim, eles trazem aqui que a multa salarial dele é fixada em 3 milhões, mas, cara, primeiro ele tem que querer sair do clube, né? Não é simples assim, não é o Vasco ir lá e pagar e pegar o cara. O cara tem que querer sair para a multa rescisória ser acionada. Lembrando que o Vasco contra o Santos nesta quinta-feira será dirigido por Bruno Lazzaroni. Você que não sabe quem é o treinador, acabando esse vídeo, já cola com a gente, ó, o card passando lá no cantinho da tela para você conferir quem é o Bruno Lazzaroni e 3 nomes especulados. Esses não têm informação, mas foram nomes ventilados e a gente trouxe na primeira edição de hoje. O Renato Gaúcho não. O Renato Gaúcho é um veículo respeitado que é a ESPN. Trouxe o nome dos jornalistas aqui, Bruno Andrade, Rafael Marques e Rodrigo Junfo, os 3 afirmando que o Vasco abriu conversas então para tentar contratar o Renato Gaúcho. Cara, e assim, é um nome que me agrada. Eu tenho minhas dúvidas na questão de estilo de jogo, né? Se o elenco do Vasco casa com o estilo de jogo do Renato, isso tudo é uma coisa que só o tempo nos dirá. Mas por nome, pelos trabalhos feitos aí, eu gosto. Ele não foi bem realmente no Fluminense, mas os outros trabalhos dele aí são bons, né? Um trabalho no Grêmio
muito bom. Tem um trabalho lá no Grêmio de 4 anos, mais ou menos, 5 anos, né? Tem um trabalho no Flamengo onde ele foi campeão. Enfim, é um treinador que me agrada. É um tanto marrento, a gente sabe disso, né? Enfim, é um cara que é muito papo, né? Ele vai querer colocar as marras dele aí nas entrevistas, mas quando ele consegue azeitar o time, quando ele consegue convencer o vestiário do que ele quer, as coisas funcionam e dão muito certo. Então é isso. Esperar aí as informações, se vai realmente se confirmar. Pelo que eu vi aí, o Vasco já contava com a demissão do Diniz antes mesmo do jogo. Ele já estava, né, entre aspas, demitido. Tanto é que o Vasco já estava mapeando o mercado, fazendo alguns contatos na noite mesmo de demissão do Fernando Diniz. E vamos ver, né, cara? Vamos ver. Ainda bem que foi agora, né, família? Ainda bem que foi agora. É o famoso antes tarde do que nunca. Nem sei se foi tão tarde assim. Terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Eu acho que temos tempo hábil aí pra gente se recuperar na tabela de classificação. Campeonato Carioca, pô, é ganhar do Fluminense, né? É ganhar do Fluminense domingo, pelo menos levar pros pênaltis e ver o que dá. E os outros campeonatos a gente ainda vai iniciar a nossa participação. E não esquece, viu? Se você não gosta do nome do Renato Gaúcho, eu quero saber qual é o nome preferido para você dos técnicos que estão livres no mercado, tá? Não adianta também falar que, eu gosto do Abel Ferreira do Palmeiras. Eu também gosto, pô, eu também queria. Mas tem que ser um treinador que é possível, principalmente os treinadores que estão desempregados no momento, né? Que estão sem clube para atuar neste momento. E assim que a gente tiver mais confirmações, você confere aqui no canal Mineiro Vascaíno. Sempre agradecendo a sua audiência e lembrando que você quiser mais conteúdo de Vasco, lá no cantinho tá passando um card com a nossa primeira edição de hoje. Falei do Bruno Lazzaroni, técnico que vai dirigir o Vasco contra o Santos, e de Leonardo Jardim, Arthur Jorge e o outro é o Demichelis, os técnicos especulados na nossa primeira edição. Quem é Vasco, deixa o like. Quem é muito Vasco, se inscreve no nosso canal. A qualquer momento a gente está de volta para mais informações do Gigante da Colina, Dale Vasco. Tamo junto e até lá. Será que vem Renate, hein?